Graça e paz a todos, queridos. Quinto dia das primícias do mês de agosto e já vamos ao texto, referência, que é Joel 2, 12 e 14. Joel 2, 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. Orientação de Deus à conversão, ao arrependimento, à mudança. Já foi falado pelos irmãos anteriormente nas primícias agora de agosto, e foi muito bem explanado pelos irmãos, bênção de Deus, acerca disso. Amém? Versículo 13. E rasgai o vosso coração e não os vossos vestidos, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quando a Bíblia fala que Deus se arrepende do mal, não quer dizer que Ele muda a essência dele. Não. Quer dizer que em vez de aplicar uma repreensão, Ele vai derramar uma bênção. Em vez de ele exercer um juízo, Ele vai ordenar uma bênção sobre tal situação. Amém? 14. Quem sabe se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus. Aqui, no versículo 14, é onde eu quero focar mais o que Deus conversou, o que Deus falou, o que Deus tratou em mim, para compartilhar com a igreja e com todos os que estiverem assistindo. Quem sabe se voltará e se arrependerá. É o que eu disse. Ele não muda. Deus não muda. Arrepender-se não quer dizer mudar. Quer dizer mudar a atitude. Conversão, sim. Isso é mudança. Mas o arrependimento, você muda a atitude. Você continua a mesma pessoa, mas você muda a atitude. Hoje você é uma pessoa gentil, doce, mas você não faz uma oferta para alguém. Você não abençoa alguém de alguma maneira. Aí, amanhã você se arrepende e você passa a abençoar sendo a mesma pessoa. Você mudou a atitude, mas não mudou o seu caráter. Amém? Esse é o arrependimento que é pregado, que é explicado, explanado na Bíblia acerca de Deus. E a justiça de Deus, ela exige juízo sobre o pecado não confessado. Ela reage com justiça, com cobrança, com disciplina, talvez algumas pessoas dirão castigo sobre o pecado. Então esse é o juízo de Deus sobre o pecado não confessado, é a morte. E a segunda morte, não só a morte em carne, mas assim a morte espiritual. A partir disso, como Deus não muda, Ele é imutável, mas Ele pode mudar de atitude, Ele pode trocar a atitude. Na mesma intensidade que Deus exige juízo sobre o pecado não confesso, não confessado, Ele ordena bênçãos sobre aquele que se arrepende e abandona o pecado, sobre aquele que se converte. Então, da mesma forma que nós sabemos que o salário do pecado é a morte, nós entendemos que Jesus veio nos trazer vida e vida em abundância. São dois extremos. Da mesma forma que o juízo de Deus pesa sobre o pecador não confesso, a bênção de Deus se derrama sobre aquele que se arrepende e se converte. Aquele que muda, aquele que se entrega, aquele que confessa ao e o Senhor. E nós temos um texto a mais, só vou pegar um texto, vou me apegar a um texto para que a gente faça uma comparação desses pesos. Deuteronômio, capítulo 11, versículos 26 a 32. A bênção e a maldição é a epígrafe do texto. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. E aí eu lembro, melhor é obedecer do que sacrificar. Tá? Porém a maldição se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguir de outros deuses que não conhecestes. O salário do pecado é a morte. Tá?
E será que, havendo-te o Senhor, teu Deus, introduzido na terra a que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte de Gerizim e a maldição sobre o monte de Ebal. Gerizim vamos tratar como um lugar de bênção e Ebal o lugar de maldição. Gerizim, obediência, conversão, arrependimento. Ebal, idolatria. Tá? Porventura estão eles daqui em Jordão, e junto ao caminho dos meus que habitam na campina de fronte de Gilgal, junto às carvalhas de Moré. Isso aqui, se você for olhar o pôr do sol, é o quê? É o fim do dia. Se você analisar por esse contexto, o pôr do sol seria o final do dia, o final da luz aqui. E isso trata como a mudança de plano, mudança do plano físico, material para o plano espiritual, tá? Porque passareis o Jordão para entrardes a possuir a terra, e vos dá o Senhor vosso Deus, e a possuireis e nela habitareis. Isso é terra prometida. A terra prometida para nós não é Canaã. Não. A terra prometida para nós é o novo céu e nova terra, a nova Jerusalém. Então, aqui, Deus está orientando através desses versículos para a gente escolher a bênção, para a gente obedecer, para a gente se converter, para a gente se arrepender. E aí no versículo 32 ele diz: tende, pois, cuidado em fazer todos os estatutos e os juízos que hoje vos proponho. Em suma, ele está dizendo que a justiça de Deus exige juízo sobre o pecado não confessado, mas também, com o mesmo peso, a mesma intensidade, ela ordena a bênção sobre a vida daqueles que cumprem os estatutos de Deus. Então, mais uma vez, é melhor obedecer do que sacrificar. Amém? Fecha os teus olhos, curva teu rosto e vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, porque tanto o Senhor fala conosco que muitas vezes nós não ouvimos, Pai. E muitas vezes sequer nós lembramos de tudo que o Senhor nos diz. Mas nós cremos, Deus, que cada palavra tua, cada ordenança tua, Senhor, cada orientação tua, Senhor, está gravada em nosso coração a partir do momento que nós ouvimos. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, Senhor, que nós estejamos com os ouvidos abertos, o coração sedento da tua palavra e nós estejamos dispostos, Senhor, a obedecer, a levar, Senhor, adiante as nossas atitudes da maneira que te agrada, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos, sim, Senhor, fazer tudo conforme a tua vontade e os teus planos. E desde já, Senhor, tudo que o Senhor tem feito, faz e fará por nós, Pai, a cada dia. Principalmente por ter dado o teu Filho, Jesus Cristo, em sacrifício, para que nós pudéssemos ter acesso à tua presença, ó Deus, Pai. Bendito seja o teu nome, Senhor, e obrigado, porque o Espírito Santo tem nos conduzido, nos orientado e tem nos consolado diante de tudo que tem acontecido nessa terra, Pai. Nós te agradecemos e bendizemos e pedimos, Deus, que o Senhor nos dê estratégia para alcançar mais almas, Pai. Para que sim, o Evangelho seja propagado por toda a terra e então o Senhor venha, Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém e amém. Deus abençoe você, abençoe sua família, te guarde e que Ele derrame sobre vocês, sobre nós todos, a paz que